Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Salmo responsorial que a Igreja nos apresenta para este domingo, 23º domingo do tempo comum do ano A. Este salmo se encontra no número 94 ou 95, dependendo de sua tradução. Ele diz assim: Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde e exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e, com cantos de alegria, o celebremos. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis o coração como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. O tema central deste salmo é justamente no contexto de fechar o coração e não querer ouvir a voz de Deus. E aí é claro que eu estou aqui para poder tentar alertar qual é a ligação que esse salmo tem com a primeira leitura, para entendermos por que ele é uma resposta para a primeira leitura. Nós vimos que um dos temas-chave da primeira leitura deste domingo é um pouco sobre a dinâmica de fechar o coração para o que Deus fala e usar isso, inclusive, como argumentação para uma possível omissão. Não escuto Deus, torno-me omisso, ou até escuto o que Deus fala, mas não ponho em prática. E aí o que acontece? Eu quero chamar a atenção apenas para o refrão deste salmo. Naquele tempo, num contexto bíblico, o coração sempre foi visto como o centro de toda a vida humana. Então o coração era fonte dos pensamentos, das decisões, dos sentimentos, das vontades. Então fechar o coração para Deus seria fechar a sua vida inteira. Fechar a minha vontade, então eu vou buscar a minha própria vontade. Fechar os pensamentos, então eu não vou buscar pensar como Deus pensa, mas como eu também penso. Fechar, por exemplo, as minhas decisões. As decisões agora serão minhas, não são mais baseadas em Deus. Então, uma pessoa de coração fechado, ela é uma pessoa que, na verdade, ela está aberta apenas para si mesma. Ela é alguém egoísta, alguém egocêntrica. É eu e eu. Em primeiro lugar, em segundo, em terceiro e por aí vai. Só que, em contrapartida, o salmista faz um convite. Não fecheis o coração. Ouvi hoje a voz de Deus. Eu poderia até colocar um mais aqui. Não fechei o coração, mas para isso, para que você não feche o coração, escute hoje a voz de Deus. A receita para poder não fechar o coração é parar de escutar apenas a si mesmo para escutar a Deus. E como fazer isso? Talvez a gente se questione muito isso, Como escutar a voz de Deus? Eu acho que Deus não fala comigo. Eu acho que Deus está calado. Eu acho que Deus não escuta minhas orações. Eu acho que Deus não me responde. Amados irmãos e irmãs, a primeira coisa para se escutar é calar. Ou nós nos calamos, ou nós, de fato, calamos a nossa voz, o nosso querer, a nossa agonia. Às vezes somos muito agoniados, apressados. Para que Deus responda logo, que Deus faça logo, que Deus age assim, que Deus faça assado. A primeira coisa, repito, é calar a sua voz. É impossível escutar bem se eu não silencio. É impossível escutar bem se de fato eu não abro os meus ouvidos e para isso eu preciso fechar a minha boca para ouvir a voz de Deus. E amados irmãos e irmãs, tudo é questão de disciplina, questão de hábito. Quanto mais eu busco ouvir a voz de Deus, mais eu vou me acostumando com esta voz, mais eu vou entendendo quando Deus fala comigo. E lembre-se que Deus fala sempre pelas coisas ao nosso redor. Tem muita gente que acha que para Deus falar, precisa de repente soprar um vento na nossa janela para dizer assim, é Deus falando. Deus sempre está falando, somos nós quem não buscamos ouvir. Que assim como o salmista nos diz, nós possamos de fato abrir o nosso coração para ouvir a voz de Deus. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!